Bom, então na semana passada nós vimos a ideia geral do que é um vetor e agora a gente vai começar a ver operações com vetores. Da mesma forma que a gente pode fazer operações com números, a gente vai ver que a gente pode também trabalhar com vetores, fazer operações entre eles, né? As operações que nós vamos ver aqui por enquanto é a operação de adição, a operação de subtração de vetores e também a operação de multiplicação por escalar. E por que a gente vê operações com vetores, né? A ideia de fazer operações sai de problemas físicos, né? Vamos supor que aqui que a gente tenha um bloco e nesse bloco aqui seja exercido duas forças. Por exemplo, essa força aqui, a força F1, né? Como se estivesse sendo puxado esse bloco para cá, e aqui tem uma outra força, a força F2, por exemplo. Né? A gente poderia se perguntar qual que é a força resultante, né? Então, para encontrar a força resultante, no caso, essa grandeza vetorial, a gente tem que fazer uma operação entre essas duas forças, entre esses dois vetores, né? Somar essas duas forças, tá? Bom, nós vamos ver duas formas de fazer adição de vetores. A primeira é a regra do triângulo e a segunda é a regra do paralelogramo. Por enquanto, nós não estamos utilizando coordenadas, é simplesmente uma ideia geométrica, tá? Então vamos lá, começamos então pela regra do triângulo. Eu vou trabalhar isso com exemplos no livro de vocês, está bem escrito isso, né? Tem lá a definição certinha de como faz essa operação. Então vamos supor que eu tenho esses dois vetores aqui, eu vou dar nome para eles, então vamos chamar este vetor aqui de vetor U, e este segundo vetor aqui eu vou chamar de vetor V. Assim. E vamos supor que eu quero encontrar quem quer U mais V. Então eu quero procurar quem quer U mais V. Então eu estou adicionando dois vetores, né? Dois vetores. O que a regra do triângulo me diz? Eu vou fazer então U mais V. Eu vou pegar um representante do vetor U, vou pegar ele assim, vamos posicionar ele aqui, por exemplo. Esse aqui seria um representante do vetor U. E eu vou somar com o vetor V. Bom, o que acontece? O vetor U ele tem um ponto que é a origem e tem também este ponto aqui que é a extremidade. O vetor V, eu vou pegar também um representante dele, está aqui. Esse vetor V ele também tem uma origem e tem uma extremidade. A regra do triângulo me diz que a soma de U com V, para encontrar ela, eu vou pegar a origem do vetor V e vou coincidir com a extremidade do vetor U. Então está aqui o representante de V, eu pego a origem dele e puxo ele para cá, assim, coincidindo com a extremidade do vetor U. E tem que ser nessa ordem, tá? No caso, U mais V coincide a extremidade do vetor V, a origem do vetor V com a extremidade do vetor U. Então ficou assim. E se a gente for pensar como se fosse um caminho, um deslocamento que eu estou fazendo, a ideia de fazer isso seria assim. Vamos supor que tu esteja aqui, neste ponto, e aí tu fez esse caminho. Olha, tu saiu desse ponto aqui, caminhou em cima do vetor U, chegou aqui e depois caminhou aqui em cima do vetor V. E parou neste ponto. A pergunta é, ok, qual que seria o meu deslocamento, né? Quer dizer, eu saí deste ponto que estava aqui, que era a origem do U, e cheguei na extremidade do vetor V. Então, se a gente fosse pensar em deslocamento, ele fez isso aqui, ó. Saiu da origem do vetor U e foi para a extremidade do vetor V. Esse vetor aí em vermelho que eu acabei de desenhar, ele é o vetor soma U mais V. É o vetor, no caso, o resultante aí desta soma da soma do vetor U com a soma do vetor V. Por que regra do triângulo? Porque dessa forma como a gente fez, observem que aqui fechou bem certinho um triângulo. Né? Então, retomando, tem um vetor U e tem um vetor V. Quero fazer a soma deles utilizando a regra do triângulo. Como eu estou fazendo U mais V, eu vou coincidir a origem do vetor V com a extremidade do vetor U. Então, peguei o vetor V e puxei ele para a extremidade do vetor U. O vetor resultante sai da origem do U e vai para a extremidade do vetor V. Muito bem. Então, agora uma outra forma que a gente poderia pensar nessa soma aqui seria o seguinte. Vou fazer um outro exemplo aqui com vocês. Vamos pegar aqui esses dois vetores. Vamos supor que este aqui seja o vetor U. Este aqui é o vetor U. E este aqui vai ser o vetor V. E aí eu quero fazer a soma de U mais V. U mais V.
Bom, segundo o que a gente viu na regra do triângulo, seria o seguinte. Eu vou pegar um representante do vetor U. Então, vamos posicionar ele aqui. Assim, deixa como está. E iria pegar agora a origem aqui do vetor V e coincidir com a extremidade do vetor U, né? Eu poderia pensar nessa soma da seguinte forma. Olha, nós vimos que aqui a origem e a extremidade, a gente pode dar nome para elas, né? Pontos. Então, eu vou chamar assim, olha, esse ponto aqui que é a origem do U vai ser ponto A, e essa extremidade aqui vai ser o ponto B. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, o vetor U, eu poderia escrever como sendo o vetor AB. Ou seja, é um vetor, segmento orientado, que sai de A e vai para B, né? Bom, aí eu vou pegar aqui o vetor V, pegar um representante dele, esse daqui. Ele também vai ter uma origem e tem uma extremidade. A questão aqui, pela regra do triângulo, o que eu faço é, eu vou pegar a origem agora do vetor V e vou coincidir com a extremidade do vetor U. Então, esse ponto aqui, que é a origem de V, ele vai se tornar exatamente o ponto B, que está aqui. Assim. E este outro ponto aqui, que seria aí a extremidade do vetor V, eu vou chamar de C. Assim. Então, quer dizer, o vetor V, ele pode ser escrito como sendo BC, né? O vetor BC. Então, um vetor que tem a origem no ponto B e a extremidade no ponto C. E aí, quem que seria o vetor resultante fazendo essa soma, U mais V? Bom, de novo, pensando aí como se fosse um deslocamento, né? Um caminho, eu saí do ponto A, fui para o ponto B. E do ponto B eu fui para o ponto C. Então, meu deslocamento foi do ponto A para o ponto C. Assim. Este vetor aí em vermelho que eu acabei de desenhar, ele é o vetor soma U mais V. Assim. Ok? E aí eu poderia escrever, então, da seguinte maneira. Então, o vetor U mais V, a gente sabe que ele deu, no final, de A até C, né? Observem que o vetor U, ele é AB. Então, eu poderia escrever assim. AB mais o vetor V, que é BC. BC. E quando eu fiz essa soma, AB mais BC, o resultado deu DA até C. Então, ficou assim. DA até C. O vetor AC, né? Observem que essa soma aqui, o que me mostra é, eu estou fazendo bem um caminho, de A até B e de B até C. Notem que esses dois pontos aqui são iguais, né? Quer dizer, a extremidade do vetor U é igual à origem do vetor V, né? Que é exatamente essa regra aí do triângulo, né? E aí, a origem do vetor U até a extremidade do vetor V foi o vetor resultante, ok? Muito bem, então essa aqui seria a regra do triângulo, tá? E o nome é sugestivo justamente porque forma aí este triângulo. Agora, a segunda regra que eu quero mostrar para vocês, uma outra forma de fazer uma soma de vetores, é a partir da regra do paralelogramo. Eu vou trabalhar com os mesmos vetores que eu trabalhei aqui neste exemplo aqui, tá? Exemplo acima. Vamos ver o que acontece. Então, a ideia é o seguinte, de novo, eu tenho aqui um vetor U, deixa eu só ver qual que eu chamei este aqui deu, né? Então, este aqui seria o vetor U, e este aqui seria o vetor V. Como é que eu faço para fazer a soma, então, a adição desses dois vetores utilizando a regra do paralelogramo? O que eu faço é o seguinte, eu vou pegar um ponto qualquer aqui no plano, vou chamar aqui, pode ser este aqui. Vou fixar, tá? Vamos supor que este ponto aqui seja o ponto A. Assim. E o que eu vou fazer é pegar dois representantes, um representante do vetor U e um representante do vetor V, e posicionar a origem desses dois representantes exatamente no ponto A. Em outras palavras, o que eu estou fazendo é posicionar a origem desses dois vetores no mesmo ponto, né? Coincidir essas duas origens. Então, eu vou fazer assim, o vetor U, pegar um representante dele e vou colocar aqui. Exatamente neste ponto, a origem dele. E vou fazer a mesma coisa para o vetor V. Pegar a origem dele e posicionar neste ponto A aqui. Então, peguei as duas origens e coincidi com esse ponto A. Deixa eu puxar esse V aqui para baixo. Assim. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, para fazer a soma desses dois vetores, que estão agora na mesma origem,
eu vou traçar uma reta, vou fazer pontilhado aqui, traçar uma reta paralela ao vetor v, passando pela extremidade do vetor u. Vou fazer alguma coisa assim, ó. E aqui, observe que eu estou usando aqui um papel que é quadriculado, e isso vai me ajudar bastante a fazer isso, né? Vocês podem utilizar em régua, né, para vocês fazerem, ou se vocês tiverem papel quadriculado em casa. Então, eu tracei uma reta, e acho que é mais ou menos por aqui assim. Essa reta aqui, ela é paralela ao vetor v e passa pela extremidade do vetor u. Então, tracei essa reta. E agora eu vou traçar uma reta paralela ao vetor u, passando pela extremidade do vetor v. Então, ficaria mais ou menos assim. Acredito eu que mais ou menos assim. Aqui. Então, aqui, essa reta aqui é paralela ao vetor u e passa pela extremidade do vetor v. Observem que essas duas retas aqui, elas têm uma intersecção, né? É este ponto que está aqui, ó. Este ponto que está aqui, né? O vetor resultante, o vetor soma, então, eu estou tentando procurar aqui quem que é, no caso, o vetor u mais v, né? Quero procurar quem que é o vetor u mais v. O vetor soma vai ser o vetor que sai da origem aqui, desse ponto A, e vai até este ponto de intersecção entre essas duas retas. Pronto, está aí. Este aí seria o vetor soma. Então, essa aí é uma outra forma de tu encontrar a soma entre dois vetores. Vou escrever aqui u mais v. Resumindo, eu conhecido a origem dos dois vetores, então posiciono eles em um mesmo ponto, a origem é no mesmo ponto, traço as duas retas aqui, uma paralela ao vetor v e outra paralela ao vetor u, e aí eu saio da origem desses dois vetores, né? E vou até o ponto de intersecção dessas duas retas. Este vetor aqui é o vetor resultante, é o vetor soma, né, desses dois vetores. Tá? Bom, e observe o seguinte, você pode se perguntar, tá, mas deu a mesma coisa? Porque eu posso tanto fazer pela regra do triângulo como pela regra do paralelogramo. E sim, deu a mesma coisa. Observem que se eu pegar este vetor aqui, e de novo eu digo, ó, eu peguei os mesmos vetores, tá? Se eu pegar esse vetor aqui, que é no caso esse vetor resultante, eu encontrei u mais v, pegar um representante dele, ó, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, ó, tá aqui ele. Eu vou puxar ele aqui para baixo. Observem que ele deu a mesma coisa, né? Coincidiu, né? Então eles são iguais, né? Eles têm o mesmo sentido, mesma direção, né? E também o mesmo módulo, né? O mesmo comprimento no caso, tá? Então beleza, deu a mesma coisa. Claro que dá a mesma coisa pelo seguinte, notem que se eu fizesse a regra do triângulo aqui, o que eu deveria fazer é pegar o vetor v, a origem do vetor v, peguei um representante dele e posicionaria na extremidade do vetor u. Ele ficaria aqui em cima. Aqui estaria, no caso, a regra do triângulo, né? Neste caso aqui eu usei uma outra regra, que é no caso do paralelogramo. Por que paralelogramo? Porque aqui nesse caso forma, né, um paralelogramo. Tá? Qual que vocês devem usar? Regra do triângulo, do paralelogramo? Vocês que escolham. Tá? Isso aí depende muito do problema que vocês estão tentando resolver. Vou fazer mais uma aqui. Vou fazer para este outro caso. Ó. Então tinha u e v. Então aqui está o vetor u. Aqui está o vetor u. E aqui está o vetor v. Como que eu faço então com a regra do paralelogramo? A soma u mais v. Então o que eu vou fazer é pegar um ponto qualquer aí e vou jogar esses dois vetores, aí, a origem desses dois vetores neste ponto. Então vou pegar aqui um representante do vetor u, coloquei aqui. Deixa eu fazer bem certinho. Aqui. Sim. E agora pegar um representante do vetor v e colocar a origem do vetor v sobre este ponto. Assim. Bom, agora vem o processo de fazer as retas paralelas, né? Então, vou fazer uma reta que é paralela ao vetor u, passando pela extremidade do vetor v. Então, seria alguma coisa assim. E depois, agora, uma reta paralela ao vetor v, passando pela extremidade do vetor u. Então, seria mais ou menos assim. Essas duas retas têm um ponto de intersecção. Tá aqui este ponto. O vetor resultante sai deste ponto aqui. Vou tirar o pontilhado. Sai deste ponto aqui e vai em direção a este ponto. Assim. Então, isso aqui seria o vetor u mais v. De novo, observem que deu a mesma coisa que a gente encontrou anteriormente.
aqui, né, nós tínhamos este vetor aqui resultante pela regra do triângulo. Se eu der um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e puxar ele aqui para baixo, observem que deu a mesma coisa, né? Salvo pelas minhas imperfeições no caso do desenho, tá? Mas deu a mesma coisa. Tá? É bom vocês fazerem, no caso, testar as duas, façam aí com papel quadriculado, façam bem direitinho com régua, né? Vocês vão ver que o resultado tem que ser exato, né? Tem que ser igual, tá bom? Bom, vimos então a regra do triângulo, a regra do paralelogramo. Vamos fazer uma última pergunta aqui para finalizar. Aqui nós pegamos vetores que não são paralelos, né? E o que acontece se eu quero somar dois vetores que são paralelos? Quando eu somo dois vetores que são paralelos, eu não vou conseguir fazer exatamente a regra do paralelogramo do triângulo, porque não vai aparecer isso. Tá? Eu vou ter que usar simplesmente o conceito daquela soma da regra do triângulo. Então, olha o que acontece. Vamos supor que eu tenho esses dois vetores aqui. Este aqui é o vetor U, este aqui é o vetor U, e este aqui é o vetor V. E eu quero fazer U mais V. Soma de U com V. Como é que eu vou fazer? Bom, primeiro eu vou pegar o vetor U, posicionar ele aqui. Então eu tenho aí a origem do vetor U, a extremidade do vetor U. E agora eu vou pegar um representante. Opa! Vou pegar agora um representante. Pegar um representante do vetor V. Aqui eu tenho a origem do vetor V e a extremidade do vetor V. Pela regra do triângulo que a gente viu eu vou pegar a origem do vetor V e vou coincidir com a extremidade do vetor U. Então vou fazer alguma coisa assim. Assim. Né? Notem que não vai aparecer triângulo, né? Mesmo que eu posicionar os dois sobre a mesma origem, pensando numa regra do paralelogramo, não vai aparecer paralelogramo. Mas se a gente pensar naquela ideia de deslocamento, o que está acontecendo eu saí deste ponto aqui, caminhei por cima do vetor U, cheguei aqui e depois caminhei por cima do vetor V. Né? O vetor resultante seria, eu saí deste ponto aqui, origem do U, e fui até a extremidade do vetor V. Então seria todo este vetor vermelho aqui, seria o vetor U mais V. Tá? Então, quando eles são paralelos, não vai aparecer aquelas figuras ali, triângulo, nem paralelogramo. Tá bom? Observem que neste caso que eu fiz aqui, eles são paralelos, eles têm o mesmo sentido, né? O que aconteceria se eles tivessem sentidos contrários? Olha neste caso. Eu tenho aqui, vamos chamar este aqui de vetor U, e este aqui vai ser o vetor V. Assim. O que aconteceria? Eu iria pegar um representante aqui do U. Assim. Deixa eu puxar ele um pouquinho mais para cá, esse U aqui. Tenho aqui origem e aqui a extremidade. Pego um representante do vetor V. Aqui. Tenho também a origem dele e a extremidade. O que eu vou fazer? Vou coincidir a origem do vetor V com a extremidade do vetor U, então iria ficar alguma coisa assim. Ó. Colocaria ele aqui em cima. Aqui está o ponto final. Ó. Tá? Quer dizer, pensando em deslocamento, eu saí deste ponto aqui, que era a origem do U, caminhei até lá ao final. Né? Tá aqui, cheguei no caso na origem do vetor V, e aí eu retornei, vim para cá de novo e parei aqui neste ponto. O vetor resultante eu sair daqui e vim até aqui. Ó. Então seria só este pedacinho que está aqui. Tá? Então este vermelho aqui que eu fiz é o vetor U mais V. Bom, então aí está essa primeira ideia aí de fazer soma de vetores. Vocês precisam saber muito bem fazer essas somas, tá? Ou utilizem a regra do triângulo, ou então utilizem a regra do paralelogramo. No próximo vídeo a gente vai ver algumas propriedades aí que são imediatas aí dessas duas técnicas. E também a gente vai ver a outra operação, que é a operação de subtração.